Fala pessoal, tudo bem com vocês? Joel Oliveira aqui para mais um vídeo do nosso canal. Já quero deixar aquele recado esperto, né? Se você é a primeira vez que está chegando aqui, seja muito bem-vindo e não esqueça de se inscrever, tá? E você que já vem acompanhando nosso trabalho, não esqueça pessoal, se inscreva aí, tá? E ative as notificações para você ser informado quando eu colocar um vídeo novo aí no canal. Tá bom? O assunto hoje está muito bacana. Nós iremos falar sobre as 4 formas, né, de se obter renda, tá? E aí esse assunto é muito legal porque você vai perceber em qual dessas 4 alternativas você se encaixa. Então fique ligado aí nas 4 formas de você obter renda. Então pessoal, eu vou trazer aqui para vocês os quadrantes da renda, tá? Esse diagrama aqui, eu encontrei ele no livro Independência Financeira de Robert Kiyosaki. E é interessante que vocês entendam mais ou menos como é que funciona. Então, o primeiro quadrante é o quadrante E, né? O outro quadrante é o A. Nós temos o quadrante D e temos o quadrante I, tá? Vou explicar direitinho para vocês como é que funciona. O quadrante E, pessoal, é o quadrante do emprego, ou seja, a pessoa que é empregada, tá? E o que é o empregado? O empregado é a pessoa contratada para prestar serviço para o empregador numa carga horária definida, né? Mediante salários, benefícios, direitos trabalhistas. O serviço necessariamente tem que ser subordinado, ou seja, o empregado não tem autonomia para escolher a maneira como realizar o trabalho, né? Estando sujeito à determinação do empregador. No caso, em troca, ele recebe, né, uma remuneração, mais gratificações, mais direitos, né? E a grande questão aqui é quanto mais ele se torna bem-sucedido, ou seja, quando mais ele cresce profissionalmente, mais ele paga imposto sobre esse ganho que ele tem. E, consequentemente, também menos tempo ele tem com a família, né? Ou seja, a qualidade de vida dele fica menor, né? E o detalhe interessante é que aqui a pessoa se apega a uma coisa chamada segurança. O quadrante A, né? O quadrante A ele é um pouco diferente, ele distingue um pouco. Ele é o quadrante do autônomo, né? E aqui quem é que se encaixa aqui? Aqui se encaixa todos aqueles profissionais, né, que trabalham de forma autônoma. Por exemplo, advogados, representante comercial, dentistas, médicos, enfim. As pessoas que trabalham, né, são os profissionais que não têm vínculo empregatício, né? Ele trabalha por conta própria, com a assunção do seu próprio risco, né? A prestação de serviço é de forma eventual e não habitual, assim como o empregado, o autônomo também troca suas horas por uma remuneração, né? Ou seja, quanto mais remunerado ele for, mais ele depende, né, de tempo, né? Ele vai ter que dedicar tempo para poder ganhar esse recurso. Então, o autônomo ele está na mesma situação que o empregado, né? A grande questão aqui é porque ele não tem a segurança. Diferente do empregado, ele não tem a segurança. Então, a grande questão é essa, a diferença é essa, né? Ou seja, o autônomo, se ele não trabalhar, ele simplesmente não recebe. Beleza? Então, esse é o detalhe. Isso aqui no lado esquerdo, tá? Agora do lado direito a gente tem os outros quadrantes, né? O D, ele é o dono, né? É o dono, ou seja, é o dono do negócio, ele é dono de um sistema, né? Aqui o interessante é que a renda não depende do seu trabalho, ou seja, ele cria um sistema, né? Geralmente é um empregador, né? É uma empresa que assume o risco de uma atividade, né? Admite pessoas, assalaria e dirige serviço, né? O dono cria um sistema para trabalhar para ele. Essa é a grande questão, né? Tornando opcional o trabalho, ou seja, independentemente dele trabalhar ou não, ele tem a remuneração, né? Então ele tem a liberdade, né? Diferente dos outros quadrantes, ele tem a liberdade, né, para aproveitar a vida da forma que ele quiser. Então ele não depende do trabalho dele para poder a renda entrar. Então essa é a grande diferença da pessoa que é remunerada no quadrante D, tá? Já no quadrante I, é a mesma coisa, né? A questão da remuneração não depende das suas horas trabalhadas, né? O quadrante I, a pessoa ela aplica os seus recursos na compra de ativos financeiros negociados no mercado de capitais, e aí nós temos
as ações, renda fixa, fundo de investimentos, fundos imobiliários, LCIs, LCAs, enfim, são N produtos, né, que ele disponibiliza para investir, né, em busca de uma rentabilidade, liberdade financeira, né? Aqui o dinheiro trabalha para o investidor. O importante também, necessário aqui, que ele também, quanto mais ele se qualifica, né, e quanto mais ele tem inteligência emocional, ou seja, consegue controlar suas emoções, mais ele consegue evoluir. Então, essa é a grande questão, né, desse quadrante. Então, é um quadrante, nós temos o quadrante do lado esquerdo, que nós temos o E e o A, que nós chamamos de, aqui a renda é ativa, né? Você tem uma renda ativa. A remuneração depende da dedicação da pessoa que está desse lado aqui, que é o lado esquerdo, tá? E aí nós temos aqui a renda passiva, tá? A renda passiva, ela não depende, né, da pessoa, ou seja, a remuneração, ela deve vir de qualquer forma, porque é uma renda passiva, ou seja, ele não precisa necessariamente estar dentro do negócio para que a coisa aconteça, né? E aí é importante você entender qual seria a melhor alternativa, tá? Então, a renda ativa, aqui a renda ativa, que é, ou seja, depende do trabalho, do que você vai fazer, a sua remuneração depende de quanto você se dedica, tá? E a renda passiva também tem a questão da dedicação, só que aqui diferente do lado esquerdo, aqui você tem um movimento, e aí depois que você faz esse movimento, a sua renda não depende tanto mais de você, depende do seu sistema, da forma como você aplicou, investiu o seu capital, tá? Então, é só para vocês entenderem esse quadrante. Então, qualquer coisa que vocês falarem aqui, ele vai se enquadrar. Joel, eu tenho uma casa alugada. Ele vai se enquadrar aqui no dono, né? Então, assim, eu tenho, digamos que eu tenho uma empresa, né? Eu tenho um negócio, um comércio, e eu sou a pessoa que desenvolve a atividade comercial, ou seja, a renda, se eu não estiver lá no negócio, a renda não acontece. Então, você está aqui no autônomo, ou seja, você é seu próprio patrão, mas a sua renda é ativa, porque você precisa estar trabalhando para que ela aconteça. A pergunta básica para você saber, se você está no lado esquerdo do fator E e A, que é o empregado autônomo, e diferente da D e I, é uma pergunta simples. Se eu não trabalhar esse mês, a renda vai entrar no meu bolso, ou seja, eu vou ter fluxo de caixa, eu vou ter recurso disponível para me pagar minhas contas? A pergunta é basicamente essa. Então, se a resposta foi sim, ok, você está do lado direito, né? Ou seja, você é dono ou é investidor, tá? Mas se a resposta for não, você está do lado esquerdo, ou como empregado ou como autônomo, tá certo? Então é importante você entender essa diferenciação, né, desse diagrama que eu estou trazendo aqui para vocês, que é o diagrama da renda, né? Ou seja, a forma como você obtém a sua renda, e aí você entender isso vai fazer uma diferença muito grande no futuro. Joel, eu posso sair do lado esquerdo para o lado direito? Pode, e não só pode como deve, tá? E é justamente nesse sentido que a gente vai estar trabalhando nos próximos vídeos, trazendo essa definição. Vamos falar um pouco sobre renda ativa e renda passiva, para você ter uma ideia mais ou menos como é que funciona, tá certo? E aí a gente vai trazer essa informação para você, para que você possa analisar, raciocinar e começar a desenvolver a tua habilidade financeira, a tua educação financeira, a tua mentalidade, para você poder crescer, evoluir e sair do lado esquerdo para o lado direito, né? Ou seja, você sair da renda ativa, ou seja, daqui depende do seu trabalho, do seu desenvolvimento, para a renda passiva, que aí é uma coisa que você vai fazer uma vez e você não vai ter tanta necessidade de estar se movimentando, ok, pessoal? Então, é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Então, as 4 formas de você obter renda são essas, e aí vocês analisem em qual quadrante você está hoje, né? Ou de repente você pode estar em 2 ou em 3 quadrantes, não sei como é que você está, mas aí você analisa de qual forma você está trabalhando hoje, tá? É importante lembrar mais uma vez que a renda ativa, ela depende do teu trabalho, ou seja, você tem que estar constantemente fazendo ações, trabalhando para que ela aconteça. A renda passiva não precisa disso, você apenas faz um movimento, ou investe no sistema, ou compra ativos, e esse ativo vai fazer com que o fluxo de caixa entre no seu bolso, sem a necessidade de estar todo o tempo constantemente trabalhando.
Beleza? Então, pessoal, esse foi o assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Vamos falando aqui sobre as 4 formas de você receber renda, né? 4 formas que existe de você obter renda, né? E aí você tem que analisar qual quadrante você se encontra hoje. Você está no lado esquerdo, no E ou A, ou você está no lado direito, D ou I, tá? Lembrando, mais uma vez, o lado E e A é o lado da renda ativa, ou seja, você precisa fazer um esforço para que a renda aconteça. Do lado direito você tem o D e o I, né? Que é o lado do investimento, né? O lado do você é dono, é proprietário de um sistema e faz com que você consiga evoluir. Beleza? Então, um forte abraço a todos. Não esqueça aí de se inscrever, pessoal. Se inscrevam, tá? Ativa as notificações e deixa o like aí, tá? Esse like é muito importante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.